Bom, vamos dar início à apresentação, do trabalho em desenvolvimento para a disciplina de sensoramento remoto aplicada à engenharia florestal, tendo como docente o Dr. Fábio Júnior, os discentes da formação da equipe Francisco Elvis, Jesus de Nazaré, Mário Fernando, Mário Luiz. A Universidade Federal Rural da Amazônia, campus de Capitão Poço, tendo como título do trabalho Radar. Vamos seguir a apresentação por esse breve sumário, de onde se dá desde a visão histórica, classificação dos sistemas de radar, fundamentos de sensoramento remoto por radar, sistemas orbitais, processamento de imagens SAR, geocodificação, monitoramento florestal, estimativa e umidade dos solos e, por fim, as nossas referências. Bom, sabemos de que entre as pesquisas realizadas para o desenvolvimento do trabalho, não se há uma determinada nação que possa dizer de que foi criadora do sistema. Porém, entre as pesquisas, por teoria, eles indicam de que o desenvolvimento da utilização de satélites se deu através da Segunda Guerra Mundial, aonde foram utilizadas as tecnologias para tentar ver os avanços de tropas inimigas e até mesmo poder saber, em relação por ecolocalização, questões de submarinos, posições de fragatas e entre outros meios de comunicações. Em 1930, Lawrence Harland, também do Laboratório de Pesquisa Naval, que localiza uma aeronave pela primeira vez, ou seja, dessa parte com a utilização pelo ecolocalização do radar, certo? Utilizado por meios militares. Dois engenheiros da Universidade em Brigham, Inglaterra, construíram um pequeno poderoso radar utilizando o multicamera magnético, aonde já era possível ter as primeiras imagens sendo realizadas através do sistema radar. Entre diferentes equipamentos, em 1940, o radar foi desenvolvido nos Estados Unidos, Rússia, Alemanha, França e Japão. Como dito anteriormente, se deu todo esse desenvolvimento na Segunda Guerra Mundial para ser como um meio estratégico para ficar à frente das suas tropas inimigas. Aqui nós temos as classificações de radares, no qual nós teremos os radares primários e radares secundários. Temos os radares com visualização e radares sem visualização. A diferença dos radares primários e secundários é o nível de sinais em alta frequência. Os secundários necessitam de uma aeronave e que esteja equipada com o transponder. No transponder, o sinal é recebido e decodificado em uma resposta ativa gerada. O radar pulsado, os radares de pulso emitem um sinal emitente de alta potência a uma frequência muito alta chamada de sinal de sondagem, que isso daí se dá através da equidistância do alvo e calculado seu tempo de resposta. Tudo isso daí em relação ao radar pulsado é condução radar sonoro. Ele tem lá, esse tipo de radar é muito utilizado em navios para ver em relação a barreiras de areia, o bancos de areia chamado também, para evitar seus encalhamentos. O radar de ondas contínuas é um sinal de eco e é recebido e é processado simultaneamente, ou seja, no mesmo instante de que ele emite o sinal, ele vai estar recebendo de volta tudo aquilo ali que foi captado. O radar de ondas contínuas não modulado, neste caso, o intervalo se dá de resposta e não pode ser medido, usado como medidor de velocidade. Esse não modulado, ele é geralmente mais utilizado em relação às velocidades, como um exemplo bem mais atual, as possíveis araras, o sistema radar utilizado pela companhia de trânsito, DETRAN, para controlar as velocidades no meio do trânsito, evitando de que os condutores possam estar ultrapassando a velocidade limite. Nos fundamentos de sensoramento remoto por radar, o SAR é um sistema ativo que opera na região espectral, em microondas, tendo ali a sua distância entre 0,8 centímetros a 120 centímetros, e apenas as bandas X, C e L são usadas nas plataformas orbitais.
Quanto maior o comprimento de onda, maior é a capacidade de penetração dos sinais de radar. Essas letras X, C, S, L, P, Ka, K, Ku não se dá ao certo o motivo de sua origem, porém sabe-se que tem um parâmetro de criação porque foi desenvolvido essa linha espectral em essas siglas em questões alfabéticas aleatórias. Falando um pouco sobre os sistemas orbitais, após o lançamento do satélite CA-SAT, os cientistas eles tomam como conhecimento o potencial do SAR em diferentes aplicações nos campos, no caso da geologia, da agricultura, floresta, hidrologia, monitoramento de desastres e oceanografia. Entre outras, recentemente vários satélites SAR foram lançados e novas missões estão planejadas para futuro próximo. E a tendência geral é de que a resolução espacial seja cada vez mais refinada. Embora os dados obtidos eles tenham resolução mais grosseiras, têm sido disponibilizados gratuitamente para permitir estados globais. O modo de aquisição de dados em polarização simples está sendo substituída pela capacidade de operação em polarização dupla e até mesmo quádrupla. No quadro 1, ele mostra as principais características das atuais plataformas espaciais de SAR que são mostradas. Mostra que o número de países que são lançados satélites com sensores SAR é relativamente pequeno, ou seja, foram lançados pelos países Canadá, Japão e Estados Unidos, ou Organização Intergovernamental da Europa, com sede em Paris. São os que atualmente têm uma vasta experiência em funcionamento remoto por radar. No início dos anos 2000, a FAB, que opera 2 sensores SAR nas bandas X e L a bordo de aeronaves R9B, e as imagens elas são disponibilizadas nas resoluções espaciais de 3 metros, 6 metros e 18 metros com a polarização quádrupla para a banda L e a polarização simples para a banda X, com faixas de imaginamentos de 20 km, 40 km e 120 km. Vários estudos eles foram conduzidos com base nesse sistema, onde as imagens são simuladas do satélite radar binacional na banda L. O processamento de imagem do SAR, quando os dados brutos do SAR são processados, os produtos resultantes estarão em um formato complexo conhecido como single look ou SLC. A amplitude de cada pixel é proporcional à magnitude do retroespalhamento do sinal emitido e depende da geometria de imaginamento, comprimento de onda, polarização e propriedades geométricas, dialéticas dos alvos. Em termos práticos, a fase de uma imagem pode ser explorada por via de decomposição polarimétrica e geração de interferogramas ou MDE. Nesta apresentação serão apresentados mais detalhes sobre as principais etapas do processamento envolvida na geocodificação. A geocodificação é atribuído aos processos que possibilitam a transformação da localização de um endereço ou lugares
em objetos espaciais. Embora o usuário tenha a opção de solicitar a imagem do SAR já projetada, de alcance inclinado para o alcance no terreno, a geocodificação com a base em algum MDE. A geocodificação é importante para permitir que os dados do SAR sejam integrados a outros tipos de dados geoespaciais. Em termos práticos, a fase de uma imagem pode ser explorada por via de decomposição. Um exemplo é outra imagem de satélite ou mapa que são baseados em vetores. A conversão dos dados do SLC em dados geocodificados envolve as seguintes etapas: calibração radiométrica, filtragem multiloop, filtragem de ruído do espectro, conversão dos valores digitais e geocodificação. Calibração radiométrica converte os números digitais em coeficientes de retroespalhamento, calibrados radiometricamente. Filtragem de multiloop é o processo que envolve a conversão de alcance inclinado para o alcance do terreno produzindo os dados com o tamanho nominal do pixel e com menor quantidade de ruído. Filtragem de ruído do espectro é um tipo de ruído inerente à imagem do SAR. Conversão de valores digitais. Os valores digitais são convertidos em decibéis por meio da seguinte equação: decibéis igual menos 10 vezes o log de valores digitais elevado ao quadrado mais o FC, onde o FC é o fator de calibração de cada sensor. Algumas alternativas, os autores utilizam o Y ao invés do unidade de decibéis e corresponde ao ângulo corrigido de incidência local. A geocodificação requer o uso de MDE para a correlação do terreno e para inserir um sistema de coordenada no produto final. Vale lembrar que todas as etapas anteriores podem ser realizadas por meio de programas computacionais, como o Sentinel Application, plataforma SNAP, e por meio de aplicativos comerciais, como o L3, Henry e o Envy, e também o SAMAP 2020. Aqui nessa imagem podemos observar nessa lâmina, podemos observar duas imagens, onde a imagem A é de um satélite ALAS 2, Parma 2, adquirida em 12 de fevereiro de 2016, no formato single look complexo. Já a figura B é o processamento em termos de calibração radiométrica pela filtragem multiloop do espectro e a geocodificação por meio do modelo digital de elevação obtida pelo SRTM com resolução de 30 metros, que é a figura B. Exemplos de aplicação. O quadro abaixo mostra-se o uso potencial dos dados do SAR em diferentes aplicações, que tem a geologia, que é a estrutura de prospecção mineral, como geração do MDE, monitoramento de deslizamento, floresta, que é a estimativa de biomassa e monitoramento de desmatamento, agricultura, que é a previsão de safra agrícola e classificação de culturas agrícolas, hidrologia, estimativa da umidade do solo, inundação, oceanografia, que é a detecção de embarcações, derrame de óleo, criosfera, que é o monitoramento de movimento de geleiras. A parte do SAR, da aplicação do SAR no monitoramento florestal, está relacionado em extrair as suas informações florestais, tanto em relação à questão de biomassa e também sendo utilizado na atualidade para relacionar a estimativa de estoque de carbono.
Os processamentos de espalhamento dominantes na banda X e C correspondem no topo das camadas do dossel. Como vocês podem observar na imagem, ao lado esquerdo, daí está o radar em aeronave, ele está medindo a altura da superfície, né? Então, em relação a isso daí, ele vai estar fazendo esse imageamento através de radar, buscando a relação do dosséis aonde ele está sendo aplicado. E ao lado direito, na imagem, pode haver que tem uma linha vermelha. Isso daí diz de que ele está querendo medir a altura, ou seja, ele vai estar pegando através das suas ondas micro-ondas, vai estar fazendo o imageamento para daí fazer a estimativa em relação à altura do dossel e em relação à superfície da Terra. Como vocês podem observar, uma imagem já processada, tem-se ali ao lado superior direito da imagem uma floresta tropical de terra firme, onde vocês podem ver que está um pouco bem mais claro do que as demais, e no círculo, onde está bem claro em relação à reflectância, né, em ondas micro-ondas, a cidade de Cláudia, no estado de Mato Grosso, e um pouco mais ao centro da imagem, o desmatamento desordenado em corte raso. Falando um pouco sobre a estimativa de umidade dos solos, essa é uma estimativa que ele prioriza mais o imaginamento da ideologia do solo, e uma vez que é um dos parâmetros cruciais no controle da interação entre a atmosfera e a superfície do solo. No entanto, essa é uma estimativa que é usada a tecnologia de SAR e tem sido, em geral, um pouco decepcionante. Vários estudos foram conduzidos na década de 90, onde foram usados modelos teóricos, empíricos e semi-empíricos para estimar uma umidade do solo em diferentes condições climáticas, desde a semiárido até a temperatura úmida. Os modelos teóricos mais reconhecidos são o modelo de equação integral e o modelo de pequena perturbação, onde essa perturbação ela é raramente aplicada devido ao seu baixo desempenho, sem o conhecimento prévio dos outros parâmetros, como rugosidade do solo. Na realidade, os resultados não têm sido satisfatórios quanto aos sistemas imagiadores que não possuem capacidade de operação com polarização quádrupla. Essa é uma imagem da estimativa de umidade dos solos, onde essa cena de satélite foi utilizado o RadarSat-1, que foi adquirida em fevereiro de 99, com uma resolução espacial de 10 metros sobre a região de Lagoa dos Patos, do Rio Grande do Sul, onde mostra plantios de arroz irrigado em tons mais claros, devido ao efeito da reflexão de canto decorrente da presença simultânea de rastros de arroz e lâmina de água. Nos tons mais escuros, de cinzas, são adjacentes aos plantios de arroz, correspondente em sua maioria à vegetação herbácea, onde é tipo o bioma do Pampa. Essas são nossas referências utilizadas. Muito obrigado.